Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lúdico. Vamos falar de uma empresa aqui com vocês hoje que foi a responsável pelo maior alfa de uns maiores, na minha opinião, talvez o melhor na atualidade, fundo de ações aqui do Brasil, hein? Vamos falar de Vulcabras. Galera, Vulcabras é uma empresa, é uma indústria no varejo que produz calçados, tá? Tênis, mais especificamente tênis para quem pratica esporte, tênis para corrida. Então eles fabricam aqui no Brasil Mizuno, Under Armour e a Olímpicos, né? A Olímpicos é uma marca brasileira de fato. A história da empresa começa em 1952, com a fundação da Companhia Brasileira de Calçados Vulcanizados, SA, na cidade de São Paulo, produzindo calçados de couro com sola de borracha vulcanizada. E era o sapato 752, ícone nacional em calçados masculino. Então a gente está vendo que é uma empresa que, ó, tá aqui há mais tempo que provavelmente a maioria de vocês que estão me assistindo agora. Mas foi em 2004 que ela deu essa reviravolta, tá? Vamos olhar aqui. Em 2004, iniciaram a produção de confecções esportivas da Vulcabras no segmento esportivo, complementando a linha de calçados e diversificando a produção da companhia. Em 2005, com a marca Reebok, a Vulcabras inicia o patrocínio de São Paulo Futebol Clube, um dos maiores times do Brasil. Será? Uma paixão nacional, credenciando-se como fabricante de tecnologia de confecções esportivas ao futebol, tornando-se uma das empresas de calçados esportivos do Brasil que mais investem no esporte. E em 2011 foi quando a empresa deu uma guinada. Vamos olhar aqui. Os anos de 2011 a 2014 foram pautados por profundas reestruturações. Os projetos de reestruturação visaram a redução de custos, eficiência da nossa mão de obra, manutenção do posicionamento de nossos produtos no mercado brasileiro e no exterior, no sistema de distribuição e cadeia de suprimento e logística, reposicionamento dos nossos gestores para o cumprimento de nossas estratégias. Olímpico se torna a marca oficial da Maratona do Rio de Janeiro. Aí em 2018 entra a Under Armour aqui na brincadeira. Em outubro de 2018, a Vulcabras Azaleia S.A. firmou contratos de distribuição e licenciamento exclusivo da marca no Brasil por 10 anos. Os contratos também incluem fabricação e comercialização dos produtos da Under Armour, calçados, confecções e acessórios. Então é uma mudança legal, né, gente? Uma marca famosa, já patrocinou São Paulo também, né? A gente vê equipes de futebol, influencers usando essa marca. Então é uma marca grande, né? É um momento importante para a empresa. E aí em 2021, na minha modestíssima opinião, acho que é talvez a hora da virada, que a gente até vai ver nos números da empresa também já já. Eles começam a ter essa mesma parceria, esse mesmo funcionamento da Under Armour com a Mizuno. Vulcabras Azaleia S.A. passa a se chamar Vulcabras S.A. e passa a operar e produzir a marca Mizuno no Brasil. O grupo passa a ter uma nova identidade visual e incorpora em suas comunicações a assinatura Vivemos para o Esporte. Então aqui um pouquinho do histórico da empresa, né? A gente vê que é uma empresa que está se movimentando, está crescendo e está buscando, né, segmentar nesse mercado esportivo, com acessórios, com vestimentos, né, com confecções e especialmente com os calçados. Por que a gente acha interessante isso aqui, tá, gente? Bom, tem muita gente boa falando de Vulcabras, a gente falou aqui no começo do vídeo, né? A gente tem o Otávio Magalhães falando sempre aqui em redes sociais, no YouTube, falando do case da Vulcabras, que é o melhor case do fundo dele, que é um baita fundo, né? A equipe e ele são excepcionais, então é um case muito forte para eles ali. E a gente também pensa que essa questão de calçados é uma coisa estratégica, porque vocês devem estar vendo isso aí do lado de vocês também. Cada vez menos usando terno, gravata e sapato, e cada vez mais usando um tênis, uma camiseta, até para reuniões, né? Você vai, sei lá, de uma camisa, uma camiseta, um blazer e um tênis. Então o uso do sapato parece estar ficando um pouco mais obsoleto. E o tênis na contramão, né? A gente está deixando de usar sapato para usar tênis. A segunda coisa aqui, a gente vê também essa onda fitness, né? No meu caso, dá para vocês verem que eu não sou nada fitness, mas a gente vê a onda fitness, né? Então todo mundo focado nisso, pensando em comer melhor, se exercitar mais, se estressar menos, tentar trabalhar um pouco menos, mais qualidade de vida. E, né, muito disso, muito desse pilar é o exercício físico, a atividade física, cuidar do corpo, né? A gente vê também a onda da bolha maromba que estourou, né?
Então, essa questão fitness veio para ficar, ainda bem, e muito na moda tá a corrida, né? Certamente você está no seu Instagram e você vê que alguma pessoa começou a correr, alguém fez uma prova, aquela fotinho da chegada, o númerozinho ali, você já viu isso de monte, né? Se é que você não corre também, que eu acho muito legal, eu queria correr, mas acho que eu não falei, né? Acho que dá para ver que eu não sou nada fit, né? Eu só corro do quadro para cozinha. Então, eles focam nessa, né, nessa questão que a gente acabou de falar, dos calçados esportivos. Então, também é uma segunda questão aqui para a gente, né? O aumento dessa geração de pessoas de saúde que correm, que usam calçados esportivos. E três, né? E-commerce, varejo, a gente está vendo que o PIB está aumentando, a gente pode ter nossa opinião, tem gente que fala que está crescendo, tem gente que fala que é só uma redistribuição de renda, né? Não tem uma produção de fato, mas a gente está vendo que a Selic vai ser cortada ano que vem, o IPCA está na meta, e a gente também observa, até analisando outras empresas, a gente vai falar de Iguatemi aqui já com vocês no canal, a gente vê que coisa de rico está só crescendo, né? E correr não é coisa de gente de classe média, né? Que pode ali gastar R$ 1.000 num tênis para correr. Que inclusive já deu um spoiler aqui, os produtos da Vulcabras são caros, né? Então, né, um tênis da Mizuno pode custar 800, 900 mil reais. Então também toda essa ideia de que o varejo no ano que vem pode dar uma melhorada com o corte de Selic e com uma freada da inflação. Bom, chega de falar, vamos ver um pouco de número, porque todo mundo aí ama número, né? Então vamos ver um pouco de número. Vamos começar vendo a DRE, tá? É uma planilha aqui, a gente vai replicar aqui na tela para vocês, uma planilha nossa que a gente mexeu, tá? Então é a deles, a gente só mexeu no arquivo, salvou, então tem números nossos aqui, uns penduricalhos nossos para a gente chegar a alguns cálculos. Mas vamos começar mostrando para vocês o que a gente falou no comecinho aqui, de que 2021 foi uma guinada importante. Também, finalzinho da pandemia, né, demanda reprimida, e-commerce crescendo, mas a gente vai dar uma olhada aqui. Vamos ver o aumento de receita de 18, 19, 20 para 21 em diante até os dias de hoje. Olha que legal. Então a gente vê aqui, ó, 2017, tá? Primeiro quarto de 2017, receita líquida de vendas. Então, tudo na casa dos 300, né? Tem um 343, mas ali tem um 291, 280, e a gente fica indo, né, nessa casa. Aqui o quarto de 19 já subiu um pouco, mas no primeiro quarto de 20 caiu bastante. Aí entra a pandemia, é óbvio, né? A gente tem um 98 jogado aqui, um 372, aí no finalzinho do ano já um 459. Aí olha 2021. 311, 399, 535, 620, 477, 656, 663, 738, 723, 731 e a gente vai chegar no terceiro quarter de 2025, que é o melhor quarter da história da empresa, tá? Então talvez isso também mostre para vocês porque a gente está falando dela aqui hoje. Esse terceiro quarter deste ano foi o melhor quarto da história da empresa em receita de venda. É muita coisa, tá, gente? Teve um aumento de 7% referente ao segundo quarto, que já teve um aumento de 28% referente ao outro quarto. E é claro, né? É varejo, tem uma coisa muito cíclica aqui. A gente vê que o quarto quarter normalmente é o melhor quarter do ano para eles, e logo em seguida o primeiro quarter vem a ser o pior do ano normalmente, tá? Então, quando a gente falar de Vulcabras lá em fevereiro, março de 2026, a gente acha que os números vão ser melhores do que esses ainda. E depois, o próximo quarto, isso vai ser um pouco menor, porque né, sazonalidade. Férias, 13º, enfim. Nós fizemos também aqui o cálculo do CAGR de 5 anos. CAGR, para a gente falar português, parece palavrão, né? Mas não é. É o crescimento composto. Então, de 5 anos, é o que o mercado usa normalmente, tá? Esse período de 5 anos você pode fazer demais, mas precisa tomar cuidado porque às vezes você pega um outlier. Vou explicar a conta agora e vocês vão entender que às vezes pegar um prazo muito grande você pode pegar números aí que vão estragar o seu cálculo. Mas é uma maneira de você calcular o crescimento composto por 5 anos. Então, é como se a empresa estivesse crescendo 29% da sua receita nos últimos 5 anos, para dar esse pulo do terceiro quarter de 20, até esse terceiro quarter de 25. Mas se a gente olhar, né, deu aqui 955 milhões 676 mil
E o terceiro quarto de 2020, a gente vai olhar aqui, que foi 382 milhões. Então, né, é quase 3 vezes mais. Então, mais ou menos, né, esses números vão bater, vai fazer sentido. Vamos falar do lucro agora, porque aqui tem uma pegadinha importante, tá? No segundo quarto desse ano, o lucro líquido foi de 353 milhões de reais. E nesse quarto agora, né, o último, o terceiro deste ano, foi de 547 milhões de reais. Opa! Mas por que tão alto? Meu Deus do céu! Por que as ações não subiram 100 milhões por cento? Calma. Tem alguns ajustes aqui para a gente olhar. Então a gente tem o imposto de renda e contribuição social correntes diferidos, tá? Então é um efeito, são impostos que a empresa vai ter de crédito, né? Ela não vai precisar desembolsar. Então não é um efeito caixa, mas é um efeito no lucro, tá? Então é uma coisa não recorrente. Então esse lucro de 547 milhões não é recorrente. Por isso que as ações não subiram assim 100 milhões por cento com esse aumento bem expressivo do lucro. Se a gente for ver aqui, volume vendido. Então, volume de calçados esportivos, volume de calçados femininos, eles pararam, tá, gente? Eles venderam a produção para a Grendene, tá? Essa operação foi vendida para a Grendene, por isso que aqui não vai ter esse número, ok? Outros calçados e vestuário acessório. Outros calçados chinelo, tá? Chinelo esportivo também eles vendem bastante. Então, a gente vai ver que o volume também só vem aumentando, gente. Ó, quarter atrás de quarter, né? E aí a gente consegue ver essa sazonalidade. Então, quarto quarter do ano passado, aí agora a gente tem um terceiro maior que o terceiro do ano passado, e aí as coisas vão evoluindo. Ó, a gente consegue comparar o primeiro quarter de 24 com o primeiro quarter desse ano, sempre crescendo, né? E sempre essa diferença do quarto para o primeiro quarter do ano seguinte. E aqui embaixo a gente tem uma análise vertical do que foi vendido por segmento. Então, o setor de calçado esportivo é responsável por 66% nesse último quarto. Feminino a gente já explicou, por isso que é zero. Esses outros calçados, 14,3%, e os vestuários, 19,5%. Então é muito interessante porque aqui a gente consegue acompanhar o volume do que foi vendido e qual setor, qual produto acabou vendendo. E é muito constante isso aqui. Essa marca de 65 para cima, 65 a 67% de calçado esportivo é bem comum. Então também a gente consegue ver que é uma empresa que está estabelecida e a gente consegue fazer projeções com esses números, porque os números estão bem estabelecidos. O que é interessante ver é o que está mais crescendo são os outros esportivos. Então, claro que tudo cresce, e aqui, né, a gente vai ver, um cresceu 7%, o outro cresceu 10%. Mas o que cresceu 7% é o volume 5, 6, 7 vezes maior. Então, por isso que, né, em termos financeiros, isso não reflete tanto. Mas é legal a gente ver que está tudo crescendo. E aqui uma informação super importante também, a receita das vendas de cada produto. Então, lá a gente falou de volume, agora a gente vai falar de dinheiro. Por quanto a gente está vendendo esse produto nosso aqui? A receita de calçado é 88%, né, da receita total. Então, vendemos 955 milhões, 827 milhões foram de calçados, que também é um número que está crescendo muito. A gente vai ver um gráfico aqui já. A gente fez um gráfico aqui, a gente vai olhar já. É muito legal ver como está crescendo o preço das coisas que eles vendem. Então, ó, não se assustem com esse gráfico, tá, gente? A gente não se coelou aqui, tá? Ele realmente está meio confuso, mas é muito bom para a gente entender o seguinte, tá? O que está em colunas, volume, do que a gente acabou de ver. Então, volume de calçado esportivo, acessório, vestuário, tá? O que está em linha é o preço. Então, no eixo da esquerda, você vai conseguir bater o número do volume, quantidades vendidas. E na coluna da direita, no eixo da direita, vocês vão ver o preço, tá? Vamos focar no preço aqui um pouco. Então, a gente vai no nosso primeiro registro aqui, que é do primeiro trimestre de 20, e o valor médio de um calçado vendido por eles era R$ 66,84. Quanto vocês acham que está agora, o terceiro trimestre de 25? Está R$ 139,27. Aumentou um pouquinho, gente? Vocês acham que aumentou um pouquinho? Aumentou uma coisa pouca, né? Pô, quase dobrou em 5 anos, gente. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente consegue só ver aqui, não vou encher o saco de vocês com mais coisa,
vocês podem entrar em contato com a gente, deixa nos comentários aqui, eu mando lá no Instagram, a gente passa essa informação toda para vocês, a gente tem um relatório de Vulcabras, a gente pode disponibilizar para vocês, tá? Mas a gente vê aqui um fator muito importante para esse aumento da empresa. Então, está aumentando o volume de venda, na nossa opinião, por tudo que a gente falou na introdução do vídeo aqui, e está aumentando também o preço médio que eles estão vendendo. Pô, parece uma combinação muito legal, né? Vamos falar um pouquinho de múltiplos agora? Bom, de cara, o que todo mundo aí sabe, ou ainda não sabe, vai ficar de cabelo em pé. Vulcabras paga muito dividendo, tá? Pagou ali 24% de yield, tá? Nesse ano de 2025, vai pagar R$4 de dividendo. É muita coisa. Então, é uma empresa muito boa, pagadora de dividendos. Se você gosta de dividendos, também vale ficar atento. Mas, enfim, paga bastante dividendo. Tem um PL legal de 4,6, tem um PEG ratio muito baixinho, que é bem interessante, tá? Se você quer saber o que é PEG ratio, fala aqui nos comentários. A gente faz um vídeo aqui explicando rapidinho o que é PEG ratio. É um múltiplo de valuation bem utilizado e bem importante, pouco complexo de entender, mas é bem legal. E aqui o da Vulcabras está muito bom. Tem um PVP de 2,16, um EV/EBITDA de 6,86, bacana. Tem um lucro por ação de 4,27, gente, que é isso, né? Não precisa falar nada. E tem uma dívida líquida PL inexistente, 0,18. Uma dívida líquida EBITDA 0,52, também assim, muito tranquilo. Uma empresa que está pouco endividada. É uma ação que antes da gente gravar esse vídeo estava R$19,64, mas caiu muito, porque nessa sexta-feira a gente teve a notícia ali de que o Flávio Bolsonaro seria o candidato a presidente, e isso derrubou muita bolsa, mas é uma ação que vem tradando ali na casa dos 20, 21 há algum tempinho, e a gente aqui está comprando, tá? A gente acha uma ótima ação, aconselhamos aqui que vocês também usem esse vídeo, comecem a estudar, comecem a ver se vale a pena ou não vocês comprarem também, mas é uma ação que a gente está olhando com carinho e a gente comprou na nossa carteira. Tá legal, gente? Ó, obrigado para quem viu até aqui, fala o que vocês acharam, comenta, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, faz o vídeo com a gente, esse canal aqui é para vocês e até o próximo vídeo.